Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e é uma alegria poder estar aqui com você nos próximos minutos para juntos estudarmos a palavra de Deus. E hoje eu te convido, queridos, a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos, ou como alguns gostam de dizer, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relatou Marcos. Nós sabemos que esse Marcos aqui é aquele João Marcos que andou com Paulo, que andou com Barnabé e que andou também com o apóstolo Pedro. Alguns vão dizer, inclusive, que foi o próprio apóstolo Pedro que ditou, para Marcos essas palavras e Marcos então redigiu esse Evangelho. Mas seja como for, eu quero que você abra aí, queridos, a sua Bíblia comigo, lá no capítulo 15, então, de Marcos, verso 21. Marcos 15, verso 21, diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Agora abre comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 26, que diz assim: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Queridos, apenas para contextualizar você, nós aqui sabemos, que nós estamos falando da festa da Páscoa. Jesus, então, na quinta-feira, ele ali celebrou a Páscoa com seus discípulos. E ali ele institui a ceia do Senhor. Inclusive, ele pede que a gente celebre essa ceia em memória dele até que ele volte. Então, na quinta-feira à noite, Jesus, então, vai ali, celebra a ceia com seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos e o traidor então sai para fazer o que ele tinha que fazer, entregar Jesus aos líderes religiosos. E queridos, essa noite vai ser uma noite muito longa para Jesus. Aqui nós vemos três situações nos bastidores. Nós vemos então ali a festa da Páscoa, onde milhares e milhares de pessoas, milhares de judeus saíam das suas casas, deixavam as suas cidades para irem a Jerusalém para essa data tão especial, a Páscoa, porque lembrava o povo judeu daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus havia operado, da forma como Deus os havia libertado daquela opressão de Faraó, daquela escravidão do Egito. Então a festa era uma das principais festas judaicas e é por isso que mais ou menos cerca, queridos, de 3 milhões de pessoas, segundo os estudiosos, se dirigiam para Jerusalém na época da Páscoa. Então aqui, enquanto muitos iam para ali festejar, iam para o templo do Senhor, iam ali adorar ao Senhor, iam ali glorificar o nome dele, agradecê-lo, enquanto muitos saíam em festa para ir para Jerusalém, queridos, nos bastidores, um cordeiro estava sendo preparado para ser ali então imolado. Um cordeiro seria sacrificado. Então o povo em festa, havia os bastidores onde Jesus estava sendo ali julgado, onde Jesus estava sendo golpeado, estava sendo chicoteado. E havia também aqui um outro cenário, uma família, a família então de Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que se dirigia ali também para aquela cidade, para esse tempo de festa. Então, três ali situações. A situação em geral do povo que ia para Jerusalém na Páscoa, a situação particular dessa família que é destacada aqui nessa passagem e também ali o que estava acontecendo nos bastidores com Jesus. Então você sabe que após a ceia, Jesus vai para o Getsêmani orar. E logo depois ali que Jesus ora e ora ali de forma agonizante, queridos, a ponto de suar lágrimas de sangue. Naquele momento ali então chega o traidor com os líderes religiosos e com um beijo ele traz Jesus.
E ali você conhece a história, eles levam Jesus então para a casa de Anás. Anás, ele era um sumo sacerdote emérito, ou seja, já era aposentado. E ali, depois de passar pela casa de Anás, e ali ele ser golpeado, querido, ele é levado então para a casa do outro sumo sacerdote chamado Caifás. Ali, queridos, zombam dele, ali Jesus é novamente golpeado. E depois então de passar pela casa de Anás, de passar pela casa de Caifás, ele é levado ao Sinédrio. E lá no Sinédrio ele é julgado e a sentença sai: culpado. Jesus é culpado. Culpado de quê? De blasfêmia. Ele diz ser o Filho de Deus, ele diz que vai destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ele diz que antes que Abraão fosse, ele já existia. Blasfemo, blasfemo. Então sai a sentença da boca dos religiosos: Jesus é culpado. Só que o Sinédrio, por mais poder que o Sinédrio tivesse, ele não tinha, queridos, poder, autoridade para executar um condenado. Então eles pegam Jesus e levam Jesus até Pôncio Pilatos, que era aquele que poderia então ali autorizar a execução de Jesus. Mas ali Pôncio Pilatos também, queridos, não acha nada nele, envia ele para Herodes Antipas, que também, queridos, não acha nada em Jesus e devolve para Pilatos. E Pilatos, sem saber o que fazer, pega Jesus e apresenta Jesus ao povo. E aí você sabe, a sentença do povo para Jesus é: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos então, para não desagradar o povo, ele lava as suas mãos para não ser culpado ali da vida daquele inocente, não é verdade? E entrega Jesus para a crucificação. E é nesse exato momento ali que Jesus ele é entregue e Jesus vai ser chicoteado, que eles vão dar uma cruz, queridos, para Jesus carregar. Uma cruz ali mais ou menos deveria pesar mais de 100 quilos. E o quilômetro que Jesus faria ali do palácio, de Pôncio Pilatos até o Gólgota seria mais ou menos de 3 quilômetros. O que a gente vai chamar de Via Dolorosa. E é nesse percurso, então, quando Jesus já está ali flagelado, com o peso, queridos, daquela cruz sobre os seus ombros, com aquela dor de toda aquela agressão que ele sofreu, que as suas pernas começam a cambalear. E nesse momento, quando o filme ali mostra pra gente Jesus caindo, nesse momento então eles constrangem um certo homem de Cirene, chamado Simão, a carregar a cruz após Jesus, ou seja, atrás de Jesus. Então é nesse cenário que ali Deus promove esse encontro entre Simão de Cirene e Jesus. E pelas escrituras aqui que nós vamos analisar, queridos, alguns pontos, nós vemos que foi um encontro definitivo, um encontro crucial, um encontro transformador na vida desse homem chamado Simão, o Cirineu, ou Simão de Cirene. Eu fico olhando aqui para essa palavra que a Bíblia usa: ele foi forçado, ele foi constrangido. Queridos, num primeiro momento ele deve ter tomado um susto, afinal ele vinha do campo. Ele queria estar ali para festejar também. Ele chega num cenário onde tem uma multidão, as pessoas estão a gritar, estão ali, queridos, a escarnecer de Jesus, e de repente ele vê aquele homem ali todo ensanguentado, todo ali, querido, rasgado na sua pele. Ele já não aguenta mais carregar aquela cruz e esse homem, de repente, ele é forçado e ele fala: peraí, o que eu tenho a ver com isso? O que está acontecendo? Ele não vai, queridos, num primeiro momento de livre e espontânea vontade, mas ele vai ali forçado, diz a palavra, para carregar essa cruz. E aí a primeira coisa que eu vejo é justamente, queridos, essa questão que nós vamos analisar aqui em alguns pontos. Eu quero analisar esse versículo com você pegando palavras-chave dessa passagem. E a primeira palavra que eu quero usar é essa daqui, ó. Passava por ali. Certo homem de Cirene chamado Simão passava por ali. Queridos, talvez aquele homem tenha achado que só ia ali adorar,
Talvez aquele homem tenha achado que só ia ali ver o que estava acontecendo no meio daquela multidão. Mas Deus tinha coisas muito maiores para esse homem chamado Simão. Talvez ele achou que tivesse ali despretensiosamente, talvez um judeu ou talvez um prosélito, que é um gentio convertido ao judaísmo, não sabemos. Mas fato é que ele estava ali em Jerusalém na época da Páscoa para aquela festividade. E talvez o seu intuito tenha ido para adorar o Senhor, tenha sido apenas para estar ali naqueles dias de festa, mas Deus já havia preparado algo muito maior para esse homem. Por isso, queridos, que nós nunca podemos imaginar nem pensar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu olho para essa passagem aqui e fala que ele passava por ali. Queridos, presta atenção. Eu e você não estamos apenas de passagem por essa terra. Eu e você não estamos apenas de passagem na cidade onde Deus nos plantou. Eu e você não estamos apenas de passagem nessa faculdade, apenas de passagem nesse trabalho. Deus tem para cada um de nós um propósito aonde nós estamos. Deus tem um propósito para a gente nesse momento. Talvez no coração daquele homem ele possa ter pensado: meu Deus, cheguei na hora errada. Cheguei na hora errada, se eu tivesse chegado um pouco depois, isso não teria acontecido comigo. Afinal, carregar a cruz era um vexame, era vergonha. Aquilo, queridos, era sentença para os piores criminosos. E de repente esse homem de bem, esse homem que estava ali para adorar o Senhor, ele é exposto a uma situação como essa. Então, no primeiro momento, ele não deve ter entendido nada, mas Deus já sabia de todas as coisas e já havia preparado aquele encontro para que Simão tivesse a sua vida transformada, e não somente a dele, mas também a de toda a sua família. Você imagina que multidão estava ali ao redor de Jesus, quantas milhões de pessoas estavam ali ao redor de Jesus, mas foi justamente esse homem que os soldados escolheram. E você acha que realmente foram os soldados que escolheram esse homem? Claro que não, o Senhor já havia escolhido esse homem, porque tinha para esse homem um propósito. Queridos, você imagina quantas pessoas existem nesse mundo, mas Jesus já escolheu a você. Você hoje já conhece a verdade já te libertou. Você hoje já se entregou a Jesus, você hoje é filho de Deus. E por que isso tudo já aconteceu? Porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Assim como ele tinha um propósito na vida de Simão, aqui, queridos, ele tem um propósito na nossa vida, quando ele nos chamou, quando ele nos escolheu, e é para nós revelarmos a sua glória, é para nós anunciarmos os seus feitos entre as nações. Deus não te chamou por acaso, você não entrou nessa igreja por coincidência, você não recebeu essa palavra nesse dia aí por obra do acaso, não, queridos. Você, queridos, está nesse lugar, você está nessa igreja porque Deus tem um propósito para você. O dia que você entrou pelas portas dessa igreja e você entregou a sua vida para Jesus, Jesus já sabia que você entraria ali naquele dia. E Jesus, queridos, foi quem marcou aquele encontro ali com você. Então não acha que você passa por aqui despercebido, que você passa por essa terra por acaso. Deus tem um propósito. Nós somos peregrinos rumo à cidade celestial, mas não estamos aqui apenas passeando. Deus tem um propósito para nós nessa terra. E o propósito para nós aqui é glorificarmos o seu nome e o fazê-lo conhecido entre as nações. Você acha que foi por acaso que José foi vendido naquela caravana que passava para o Egito? Claro que não, havia um propósito. E todas aquelas circunstâncias colaboraram para colocar José aonde o Senhor queria que José estivesse, aonde o Senhor queria que José chegasse. Lembre-se disso, você não está apenas passando por aqui. Mas segunda coisa que eu percebo aqui, queridos, é isso aqui. Ele vinha do campo. Esse homem não estava ali desocupado. Esse homem não estava ali à toa. Ele vinha do campo. E é interessante, queridos, nós entendermos a cultura do local. Naquela época, as pessoas, que vinham para Jerusalém para celebrar essas festas, famílias que não tinham assim tantas condições para se deslocar, para se manter ali naqueles dias de festa com a sua família e também para voltar
elas chegavam ali e aceitavam, né, trabalhos temporários. Então elas iam para lá já com esse intuito: eu vou levar minha família, lá eu arrumo um trabalho temporário e esse trabalho temporário vai nos ajudar a estar lá nesses dias de festa, né, aproveitar esses dias de festa, enfim, desta forma. E ao mesmo tempo, aqueles pastores ali que viviam ao redor, né, da cidade de Jerusalém, eles também queriam aproveitar as festas, queriam participar das festas. Mas se eles trabalhassem a noite toda, queridos, eles estariam cansados no outro dia. Então o que eles faziam? Eles terceirizavam esse trabalho durante a noite para esses peregrinos, para esses viajantes menos favorecidos que chegavam a Jerusalém para as festas. Então assim, eles delegavam esse trabalho para os viajantes e eles então podiam curtir essas festas durante o dia. E essas pessoas que aceitavam o trabalho, trabalhavam durante toda a noite ali no rebanho, né, nos pastos, e no outro dia ele curtia a festa na medida que ele aguentava, né? Então ele vinha do campo. Então olha essa situação. Provavelmente aqui Simão havia trabalhado a noite toda. Você sabe que Jesus ali ele passou a madrugada sendo interrogado, sendo maltratado. E entre, queridos, 6 da manhã e 9 da manhã, Jesus ali então ele é preparado, ele é entregue para a crucificação, ele faz essa via dolorosa e 9 horas da manhã ele é crucificado. Então é nesse período de tempo, entre o momento em que Simão largou o trabalho, chega ali naquela via dolorosa e o tempo que à noite Jesus também sofreu tudo o que sofreu e agora encaminhava ali ou caminhava, né, para o Gólgota para ser crucificado. É nesse momento que os dois ali se encontram. Queridos, sabe o que isso aqui chama atenção? Olha só, esse homem havia trabalhado e ali no meio daquela multidão Deus escolhe alguém que havia trabalhado a noite toda para ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele não pegou entre aquela multidão alguém que estava desocupado, não, mas alguém que havia trabalhado a noite toda. Ou seja, se ele trabalhou a noite toda, ele estava cansado. Mas aqui Jesus está convidando a mim e a você para, queridos, nos dedicarmos a Ele, para nos esforçarmos. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu e você fomos chamados não apenas, queridos, para desenvolver o nosso trabalho, mas também para nos esforçarmos na obra do Senhor. Simão havia trabalhado a noite toda e agora Deus o convida também para servir na sua obra. Isso é tão maravilhoso. Quando, por exemplo, você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que o Senhor ali, Ele sempre chamou pessoas, mas essas pessoas estavam fazendo alguma coisa. Olha, por exemplo, como foi que Samuel, né, foi ali ungir Davi. Ele chega na casa de Jessé e Jessé apresenta os seus filhos, aqueles que estavam em casa ali naquele momento. Que Samuel chegou, nenhum estava fazendo nada, mas aquele a quem Deus havia escolhido estava ali pastoreando o rebanho. E é esse que estava ali pastoreando o rebanho, aquele que estava ali trabalhando, aquele que estava ali ocupado. É esse que o Senhor chamou. O pastor Márcio Valadão, ele sempre fala algo pra gente. Ele fala assim, olha aqui para esse globo, né? Tem até um globo aqui na minha mesa. Ele nunca vai nos chamar, queridos, quando nós estamos aqui embaixo. O Senhor sempre vai nos chamar quando nós estamos aqui em cima. É a mesma coisa, o Senhor, queridos, Ele vai nos chamar e quando Ele nos chamar, queridos, não existe desculpa para mim e para você em relação a esse chamado. Não importa o que a gente esteja fazendo, é melhor obedecer. Eu e você fomos chamados, queridos, e esse chamado é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio, é uma honra. Num primeiro momento aqui, Simão pode ter se sentido constrangido, ele pode ter falado, não, eu não quero, mas você vai ver que após esse momento em que ele colocou a mão no arado, em que ele serviu, em que ele teve esse encontro com Jesus, ele nunca mais deixou esse Jesus, nem ele, nem sua esposa e nem os seus filhos. Então o que eu quero te dizer, queridos, é que não importa o trabalho que você exerce, o Senhor também te chama para servir na obra dele.
Venha, querido, ser diácono na igreja. Venha, querido, ser um pastor voluntário. Venha dirigir um GC. Seja um anfitrião. Talvez você fale assim, pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu trabalho o dia inteiro, eu chego cansado. Queridos, o Senhor te renova. O Senhor verdadeiramente te renova. Se você conversar com um líder de célula aí, você vai ver. Tem dias que ele está cansado, tem dias que ele tem vontade de cancelar o GC dele, afinal, às vezes foi um dia estressante no trabalho, talvez tenha sido um dia estressante no próprio lar, e ele tem vontade de cancelar, mas ele não cancela, ele persevera. E assim, queridos, ao perseverar, quando ele faz aquele GC, o GC termina, ele está renovado, vem um renovo sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. O Senhor está nos chamando para, querido, servi-lo também na sua obra. E servir na obra dele é privilégio. Por isso, esforça-te, tenha bom ânimo. O Senhor conta com você, queridos. O Senhor, lembre-se disso, Ele não precisava de nós, mas Ele escolheu contar com cada um de nós para sua obra. Então chega de dar desculpa, eu estou cansado, eu não tenho tempo, caminhe mais uma milha, se esforce, doe o seu tempo também para o Filho de Deus. Mas uma outra coisa que eu vejo aqui, então nós vemos, passava por ali, nós vemos que ele chegava aqui do campo, mas uma coisa que é interessante eu e você estudarmos é o nome. Querido, você acha que os nomes que estão aqui na Bíblia estão por acaso? Claro que não. Se aqui o Espírito Santo permitiu que Marcos registrasse esses nomes, é porque a Bíblia tem algo a nos ensinar. A Bíblia quer nos dizer algo com isso. E provavelmente porque esses nomes estão aqui, ó, Simão, de Cirene, Rufo, Alexandre, é porque com certeza quando Marcos escreveu, né, essa carta aqui, esse evangelho, né, para enviar para a igreja, é porque esses homens eram conhecidos da igreja primitiva, por isso eles estão aqui. Eles deviam ter uma posição de destaque nessa igreja e por isso eles são citados. E aí nós vamos, ao analisar o nome, nós vemos, queridos, ali em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro orou, né, veio o Espírito Santo. E ali, queridos, eles começaram a falar em diversas línguas e cada um entendia na sua própria língua materna. O verso 5 do capítulo 2 vai dizer que tinham pessoas ali de todas as nações. Mas quando você começa a ler o verso 9 e 10 do capítulo 2, você vai ver que tinha gente da Panfilha, tinha gente da Líbia, gente ali de perto de Cirene. Então vai aí juntando. Quando você chega no capítulo 13 de Atos, no verso 1, eu vou convidar você para abrir comigo, Atos 13, 1, você vai ver ali a igreja de Antioquia. Queridos, a igreja de Antioquia era uma igreja gentílica, formada ali por gentios. Uma igreja, queridos, podemos dizer, uma das mais importantes do Novo Testamento, se não a mais importante igreja aqui, né, primitiva. Então, olha comigo o verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então Barnabé você conhece, né? Ele caminhou com Paulo, ele caminhou com João Marcos. Então Barnabé aqui aparece em primeiro lugar. Provavelmente Barnabé era o pastor dessa igreja. Depois você vê aqui Simeão, chamado Níger. Níger significa africano. Cirene, queridos, era uma cidade da África. Então Simão de Cirene era Simão ali, um africano. Simão e Simeão é a mesma coisa na Bíblia, é sinônimo. Tanto faz eu falar Simão como Simeão. Então eu te pergunto, quem que aqui na Bíblia você acabou de ler comigo que era Simão ou Simeão e era africano? É justamente esse sirineu que carregou aqui, que foi colocado sobre os seus ombros, a cruz em suas costas, a cruz em seus ombros, né? E aqui ainda tem perto dele um outro rapaz, Lúcio de Cirene, que provavelmente um dos seus amigos ou alguém que ele também possa ter evangelizado.
Então esse homem era um dos líderes dessa igreja de Antioquia. Olha para você ver. E queridos, o que isso aqui chama a nossa atenção? Que aquele encontro, que aquele serviço que ele prestou, ainda que ele não entendesse naquele momento o propósito, ainda que ele não entendesse porque foi ele o escolhido ali, nós vemos, queridos, que Deus tinha um propósito e que aquele momento transformou a vida desse homem. E esse homem se tornou um dos líderes da igreja e servia ao Senhor com excelência, com amor, e está aqui na Bíblia Sagrada para o nosso exemplo, para a nossa instrução, para o nosso ensino. Então, queridos, não pense que é apenas um serviço, que é apenas uma leitura da Bíblia, que é apenas uma informação. Não. Pense que isso que você faz hoje, Deus tem um propósito e mais para frente você vai entender. Então guarda isso, queridos, no seu coração. Não era apenas um carregar de cruz, não era apenas colocar uma cruz sobre os seus ombros. Deus tinha um propósito e quer usar você muito além do que você possa imaginar ou pensar. Então esse serviço que você faz hoje, faça com zelo, faça com amor, porque muito mais tem o Senhor para você. Você não tem noção das vidas que você pode estar impactando com esse seu serviço ou das vidas que você ainda vai alcançar. Esse homem, queridos, aqui, em 3 quilômetros de Via Dolorosa, ele foi transformado e se tornou um seguidor de Jesus. E não é justamente isso que significa esse detalhe que Lucas coloca, que Marcos não coloca? E deram-lhe uma cruz para carregar atrás de Jesus ou após Jesus. Perceba, igreja, que ele não foi colocado ao lado nem à frente, ele foi colocado atrás. Ele foi ali seguindo o mestre, pisando onde o mestre pisou, seguindo as mesmas pegadas, pisando nas pisaduras do mestre. Ele foi ali colocado atrás, ele seguiu o mestre, ele se tornou um discípulo do mestre, ele se tornou um seguidor de Jesus. Você imagina quanta coisa deve ter passado na mente desse homem. Ele ali com aquela cruz e falando, Jesus, ou Deus, né? Não tinha Jesus ainda. Deus, essa cruz não é minha. O que eu estou fazendo aqui? Queridos, e essa cena me chama tanta atenção, mas tanta atenção. Por quê? Porque essa cruz, ela podia ser de qualquer um daquela multidão, menos de Jesus. É que Jesus, ele assumiu o nosso lugar e por isso ele carregava a cruz que era minha e era sua. Eu imagino que nesse momento, nessa ilustração aqui, queridos, enquanto Simão carregava aquela cruz, é justamente o que eu e você deveríamos estar fazendo, carregando aquela cruz. Ali mostra essa figura de nós carregando a nossa cruz, mas Jesus assumindo o nosso lugar. Ao carregar aquela cruz, ao se entregar naquela cruz, ao morrer naquela cruz, era Jesus assumindo o meu e o seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que naquela Páscoa se dirigiu até ali, se entregou por amor, por mim e por você. Ah, queridos, que passagem tão maravilhosa, que passagem que nos instrui. Esse homem aqui, ele se tornou um líder da igreja, a sua família veio para a obra. A importância de eu e você, nós ensinarmos a próxima geração, a importância de eu e você sermos exemplo para essa geração que olha para nós. Quando a gente abre a nossa Bíblia aqui em Romanos 16, 13, você pode achar que eu esteja exagerando? Então abra aí para você. Primeiro vai no 3. Paulo aqui, né, no capítulo final, que chama lá saudações pessoais, ele vai começar a saudar os seus companheiros. Olha o que ele fala no 3 primeiro. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então ele começa saudando Priscila e Áquila, os seus companheiros. E aí ele vem no 5 e ele vem vindo saudando cada um. Mas quando chega no 13, ele fala o seguinte, saúdem Rufo. Quem? Rufo, você já ouviu esse nome comigo? Eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido mãe também para mim.
Queridos, não apenas esse homem, Simão ou Simeão de Cirene, se tornou um líder na igreja, como seu próprio filho Rufo se tornou um colaborador do apóstolo Paulo. A sua mãe se tornou uma mulher acolhedora, uma mulher hospitaleira, amorosa, que recebia ali, queridos, os pregadores do evangelho em sua casa, cuidava desses homens, tanto que Paulo a considera como uma mãe. Como uma mãe. A importância, queridos, de eu e você, como ministros do Evangelho, nós deixarmos um exemplo para essa geração. Você que é pai e mãe, deixar um exemplo para os seus filhos. Eles olham para você e vê que você serve o Senhor com amor, com zelo, com entrega, com acolhimento. Então, queridos, agora, nesse momento que você ouviu a sua mensagem, eu quero te levar a uma reflexão. As coisas que têm acontecido na sua vida, não encare, primeiro, como coincidência. Não encare, queridos, como ali acaso, mas como propósito. Comece a olhar tudo isso que acontece com você como propósito e você vai ver como a sua visão será aberta, será despertada para aquilo que o Senhor tem para você. Segundo, dedique tempo ao Senhor, dedique tempo para o Filho de Deus, dedique tempo para a obra de Deus, dedique tempo para estar na casa de Deus, com os outros filhos de Deus, com a família de Deus e servindo a esse Deus que tudo, queridos, fez por você. Certa vez, um conde chamado Zinzendorf, passeando pela Europa, ele viu uma cruz num desses museus e a cruz dizia assim: fiz tudo isso por você. E você, o que tem feito por mim? E eu te pergunto, o que você tem feito por Jesus? O que você tem feito por Ele que tanto fez por você? Chega de desculpa, queridos. Eu não tenho tempo, eu estou cansado. Lembre-se do que Ele fez para você. E você, por mais que faça hoje por Ele, jamais vai poder pagar o preço que Ele pagou. E por último, veja o exemplo que você está deixando para essa geração. Seja para os seus discípulos, seja para a igreja que você cuida, seja para os seus filhos, seja para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas da universidade. Qual é o legado, qual é o testemunho que você tem deixado para eles? Eles estão querendo seguir Jesus porque você tem apontado e mostrado Jesus através da sua vida? Guarde o exemplo de Simão e lembre-se, você não está aqui por acaso. Não é só um serviço, é um propósito. Queridos, que Deus te abençoe e até a semana que vem.